Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante, editora Juspodium. Põe este vídeo para tocar enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Direitos e garantias fundamentais. 1.5. É inconstitucional o artigo 6b da Lei 13.979 de 2020, incluído pela medida provisória 928 de 2020, porque ele impõe restrições ao livre acesso do cidadão a informações. Medida provisória. Em 6 de fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979 de 2020, prevendo medidas para o enfrentamento do coronavírus. Pouco mais de um mês depois, em 23 de março, o presidente da República publicou medida provisória 928 de 2020, que acrescentou o artigo 6b e 6c na Lei 13.979 de 2020. Para o presente julgado, só interessa o artigo 6b, que possui a seguinte redação. Artigo 6b. Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527 de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta lei. Parágrafo 1º. Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalente e que necessariamente dependam de 1. Acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta ou 2. Agente público ou setor prioritariamente envolvido com medidas de enfrentamento da situação de emergência de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no parágrafo 1º deverão ser reiterados no prazo de 10 dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Parágrafo 3º. Não serão conhecidos os recursos interpostos contra a negativa de resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no artigo 1º. Parágrafo 4º. Durante a vigência desta lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que trata o artigo 10 da Lei 12.527 de 2011 será exclusivamente o sistema disponível na internet. Parágrafo 5º. Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527 de 2011. ADI. Foram propostas 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória. Nas ações, os autores questionaram apenas o artigo 6º-B, lido agora mesmo, alegando que ele seria inconstitucional porque limita o direito do cidadão de acesso à informação. Em decisão monocrática, no dia 26 de março de 2020, o ministro relator, Alexandre de Moraes, concedeu a medida cautelar para determinar a suspensão da eficácia do artigo 6b da Lei 13.979 de 2020, incluído pelo artigo 1º da medida provisória 928 de 2020. Em apreciação do tema pelo plenário, no dia 30 de abril, o plenário do STF reuniu-se para decidir se referendava, ou seja, se confirmava ou não, a medida cautelar
concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. O que o STF decidiu? O plenário do STF referendou a medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade e suspendeu a eficácia do artigo 6º-B da Lei 13.979 de 2020, incluído pelo artigo 1º da medida provisória 928 de 2020. O artigo 6º-B é inconstitucional porque pretende transformar a exceção, o sigilo de informações, em regra, afastando a plena incidência dos princípios da publicidade e da transparência. A seguir, os principais argumentos. Publicidade é princípio administrativo expresso. A Constituição Federal consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública no âmbito dos três poderes. Argumento 2. Transparência e publicidade são decorrência da democracia representativa. O princípio da transparência e da publicidade são corolários da participação política dos cidadãos em uma democracia representativa. Essa participação somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. A publicidade e a transparência são absolutamente necessárias para a fiscalização dos órgãos governamentais. O acesso a informações representa uma garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático que abrange debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta. Argumento 3. Dever de prestar as informações. Em decorrência do princípio da publicidade, o Estado, o poder público, tem o dever de fornecer as informações solicitadas sob pena de responsabilização política, civil e criminal. Esse dever de prestar informações não pode ser restringido neste período de pandemia. Ao contrário, deve ser ampliado. Assim, os gestores devem prestar à população, de forma ainda mais efetiva, as informações necessárias no momento em que as licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais em virtude do estado de calamidade. Argumento 4. Publicidade só pode ser restringida excepcionalmente se houver interesse público que justifique a medida. A publicidade específica de determinada informação somente poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. Assim, salvo situações excepcionais, a administração pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 5º, inciso 33 e 72 e 37 caput da Constituição Federal. Analisando especificamente o caso concreto, o plenário do STF entendeu que o referido artigo 6º-B é inconstitucional porque ele impõe uma série de restrições ao livre acesso do cidadão a informações. Assim, o artigo 6º-B transformou a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a sociedade. A Lei de Acesso à Informação prevê possibilidade de recusa desde que justificada. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, na Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso a Informações, existem válvulas de escape para situações emergenciais. Assim, a Lei 12.527 de 2011 permite, excepcionalmente, que haja a recusa do acesso à informação, caso haja uma impossibilidade fática ou jurídica, mas
desde que isso seja devidamente justificado. Em suma, é inconstitucional o artigo 6º-B da Lei 13.979 de 2020, incluído pela medida provisória 928 de 2020, porque ele impõe uma série de restrições ao livre acesso do cidadão a informações. O artigo 6º-B não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação. Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a sociedade. Plenário do STF, ação direta de inconstitucionalidade 6.351, ministro relator Alexandre de Moraes. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!